Olá, o Câmara Entrevista de hoje traz um assunto importante, a saúde do homem. Estamos no Novembro Azul, campanha que visa conscientizar e orientar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce contra o câncer de próstata. E para tratar desse assunto, o nosso convidado de hoje é o Dr. Volney Marques Passos, que é médico urologista. Dr. Volney, nós agradecemos a sua presença desde já. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer, bater um papo sobre esse tema muito importante. Isso. Dr. Volney, vamos começar explicando, então, esclarecendo para o nosso público o que é a próstata e a função dela. Muito bom. Muitas pessoas não sabem para que serve a próstata. Né? A próstata é um órgão que faz parte do aparelho genital e reprodutor masculino, né? Mulher não tem próstata, e ele serve para ajudar na nutrição dos espermatozoides e um pouquinho no controle da urina, tá? Do fluxo urinário. Certo. E doutor, quais são as causas do câncer de próstata? Quais são os fatores de risco? A gente tem os principais fatores de risco que são conhecidos, né? Tem muitos que ainda nós não conhecemos, a medicina está sempre investigando, aprimorando, né? O que nós conhecemos são os pacientes mais de risco, os negros têm mais chance de ter câncer de próstata do que os brancos, por exemplo. Os obesos são pacientes de risco, sedentários. Quem tem casos na família de câncer de próstata, seja parente de primeiro grau ou segundo grau, né? O número de parentes impacta nesse risco maior ou não, né? E hoje em dia a gente sabe que o câncer de próstata tem ligação com o câncer de mama. Então, na família também, se tiver a história da mãe ter tido câncer de mama, o filho também tem um risco, pode desenvolver câncer de próstata. Interessante essa informação. Agora, doutor, a partir de que idade o homem precisa se preocupar, procurar o médico e iniciar os exames? Olha, hoje em dia, as sociedades de urologia do mundo, eles preconizam para fazer o rastreio do câncer de próstata, o homem ir a partir dos 50 anos, tá? Quem tem fator de risco? O obeso, o negro, o paciente que tem história na família, a partir de 45 ou às vezes até com 40 anos começar a fazer o exame de rastreio, tá? O que tem nessas sociedades também feito uma campanha é do homem começar a vir mais cedo para o urologista, né? Assim como a mulher, a menina, né, sai do pediatra e vai para o ginecologista para ter orientações, faz anualmente ali a partir dos 13, 14 anos, o menino não, né? Normalmente ele foge, né, some, vai só quando está doente e teria que fazer exame com 45, 50. Né? Então a sociedade de urologia tem o intuito de trazer o jovem para o urologista mais cedo, para poder fazer educação sexual, né? Outras orientações gerais. Agora, doutor Volney, quais são os exames, né, que são indicados para que os homens possam fazer a prevenção, quando eles vão, né, ao médico, né? Quais são os exames disponíveis? Gostaria que o senhor explicasse também para o nosso público. Hoje, pensando no câncer de próstata, né, no Novembro Azul, o que o homem precisa fazer é uma consulta com o urologista entender como que está ali a micção desse homem, né, porque uma coisa é o câncer, outra coisa é a próstata estar crescida, o crescimento prostático benigno. Né, às vezes confunde um pouquinho uma coisa com a outra, mas na consulta já consegue se direcionar isso. E de exame complementar é feito o exame do PSA, né, que a maioria da população já conhece, e aquele exame de toque, né, que muitos têm um preconceito, um receio de fazer. Nem um ou outro, um não substitui o outro. Eles juntos, a gente tem uma acurácia melhor no exame, no diagnóstico, ou descartar que tem alguma lesão, alguma coisa assim. Tá? Associado a tudo isso, quando a gente tem uma suspeita um pouco maior, a gente pode lançar mão de um exame mais moderno, que seria uma ressonância magnética da próstata, tá? Para avaliar o tecido prostático se tem alguma lesão suspeita ou não. O PSA que o senhor falou é um dos exames, né? E ele é o exame de sangue, é isso? Ele é o exame de sangue, né? Colhe o exame de sangue, não tem preparo
de jejum para ser feito esse exame, a única coisa que tem que observar, pode ser coletado a qualquer hora do dia, é só que o paciente tem que ter abstinência sexual de pelo menos 2 dias. Certo. E, Dr. Volney, de quanto em quanto tempo o homem precisa procurar o médico, né, e fazer os exames, repetir os exames? Se estiver tudo bem nos exames, esse paciente pode ser avaliado anualmente, tá? Se for detectado qualquer alteração na próstata, por meio do exame de ultrassom, por meio do exame de toque ou pelo PSA, a gente pode fazer esses exames mais próximos, a cada 3 meses, 6 meses, para tentar diagnosticar uma coisa mais precoce. O senhor disse um pouco antes que os homens fogem um pouco do médico, né? Sim. E vão somente quando apresentam algum sintoma. O câncer de próstata, ele tem algum sintoma? Muito boa pergunta. Nas fases iniciais, o câncer de próstata ele é assintomático. Por isso, da necessidade, né, da recomendação de se fazer o exame periódico a partir dos 50 anos. Quando dá sintoma, normalmente já são fases mais avançadas, né? Começa a ter sintoma de sangue na urina, uma dificuldade para urinar, às vezes uma alteração no esperma, né? Sangue no esperma, mas isso quando já está avançado. Agora, quando a doença é constatada, né? Quais são as formas de tratamento? Hoje em dia, na urologia, a gente não tem dificuldade em dar o diagnóstico do câncer. Tá? A gente faz o diagnóstico e a gente trata, tem várias modalidades de tratamento, desde um tumor muito inicial, a gente acompanhar esse paciente para tratar ele na hora mais importante, ou a gente fazer o tratamento definitivo já desse paciente por meio de radioterapia, braquiterapia ou cirurgia. Certo. E, doutor, se detectada na fase inicial, né, a doença, o câncer de próstata, ele tem uma grande chance e um percentual de cura? Tem grandes chances. Com as tecnologias que nós temos, o paciente com uma doença inicial localizada, as chances de cura são de mais de 92% pelos trabalhos. Certo. E só para a gente acrescentar aqui, Dr. Volney, a gente tem alguns dados aqui. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estima que 71 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil em 2024. A doença causa cerca de 15 mil mortes por ano. Então, os homens precisam ficar atentos, né, doutor? E deixar aí o preconceito também um pouco de lado, né? Sim, sim. O importante ao longo da idade, né, o corpo vai mudando, ter a consciência que precisa ser feito o exame, né, para rastreio, né, para se achar algum problema, a gente achar no início a ponto de conseguir tratar, curar, né, como eu falei, 90, 92% de chance de cura do tumor quando ele é diagnosticado precoce. E os homens, então, eles devem procurar uma unidade de saúde mais próxima de casa e procurar atendimento. Sim, o ideal é fazer o exame, né, a partir dos 50 anos, para a população em geral, anualmente. Se tiver condição de uma rede de saúde privada, vai. Se não tiver, vai na rede básica, o PSF faz o exame. Tem a campanha do Novembro Azul, que faz a coleta dos exames do PSA. E lá o médico do PSF vai ter condições de triar o paciente que precisa passar com o especialista, que é o urologista. Aí ele faz esse encaminhamento para o paciente passar com o especialista para avaliar, né, melhor a situação. Tá certo. Dr. Volney Marques Passos, médico urologista, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Câmara Entrevista. Imagina, eu que agradeço o convite, muito obrigado, fico à disposição. A gente agradece. E o Câmara Entrevista vai ficando por aqui. Esse e outros conteúdos você pode acompanhar nas nossas redes sociais, que vão estar lá, né? YouTube e também Facebook, TV Câmara Pouso Alegre. Não deixe de ir lá assistir esse conteúdo, principalmente aí do câncer de próstata, que é muito importante para os homens se prevenirem contra a doença. O Câmara Entrevista fica por aqui e a gente te espera no próximo programa. Até lá!